Oi, futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Quem assistiu minha live na sexta-feira viu que eu falei que eu ia começar a compartilhar uns vídeos sobre toda a minha jornada para aprender os idiomas, passo a passo, mostrando tudo direitinho, com as minhas metas mensais, com as minhas atividades, com os materiais que eu estou utilizando, como uma forma de documentar toda essa minha jornada e também para mostrar para vocês como é que eu faço para poder construir as minhas metas, cumprir as minhas metas, fazer os meus exercícios e conseguir ver os meus resultados, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, não sabe por onde começar, não sabe como estudar, não sabe como acompanhar a evolução, e esse tipo de vídeo vai ser sobre isso. Você vai ficar muito envolvido no meu processo de aprendizado e pode aplicar tudo isso para o seu processo de aprendizado. No meu vídeo lá da live que eu fiz na sexta-feira, eu contei as minhas metas e hoje eu vou contar para vocês quais são os materiais que eu vou utilizar, como é que tá a minha rotina de estudo, porque eu só tô estudando agora com mais frequência mesmo à noite, porque eu tô trabalhando em horário comercial, então eu não tenho mais aquele tempo livre que eu tinha durante o dia para estudar 2, 3 horas se eu quisesse. Então agora meus horários estão bem mais diferentes. Então eu vou mostrar para vocês no meu Trello também como é que eu dividi as minhas metas e como é que eu tô fazendo para acompanhar todos esses exercícios que eu estou fazendo, todas essas atividades que eu estou fazendo. Esses ultimamente são os meus 2 fiéis escudeiros para fazer as minhas metas darem certo, que primeiro é o Trello, onde eu divido as minhas metas de curto, médio e longo prazo, e aqui onde estão as minhas tarefas semanais, na verdade as minhas tarefas diárias durante a semana, com as minhas metas, com as atividades, tudo certinho. E eu começo primeiro por aqui, pelo Trello, para poder saber direitinho o que eu vou fazer. Em alemão eu tenho uma meta de longo prazo, que é aprender a escrever frases mais longas em alemão. Porque, na verdade, a minha meta para este ano, meu objetivo para 2021 é que eu consiga finalmente me sentir segura para falar com as pessoas, porque é a única coisa que eu tô vendo que eu tenho dificuldade, porque eu já consigo escrever, eu já consigo ler, já consigo ouvir, mas o meu problema mesmo está em falar e também escrever. Escrever eu escrevo muito pouco, então eu vou praticar escrever e falar esse ano, então para isso eu preciso aprender frases mais longas em alemão. Então aqui minha data de entrega é dia 31 de dezembro. Aqui na meta de médio prazo eu coloquei aprender essas construções dessas frases e também, eu vou até colocar aqui um pouquinho mais, aprender uma gramática mais intermediária, avançada, porque é isso que vai me dar as condições para que eu possa aprender essas frases mais complexas, focar em gramática, porque nos últimos anos eu tenho focado muito em conversar, em escutar, em aprender vocabulário. E agora que eu já estou com esse vocabulário pronto, eu sinto que é a hora de eu focar mesmo em gramática. E aí, minhas metas de curto prazo, para que eu consiga colocar isso nas atividades do dia, para que eu possa realmente dar certo, eu coloquei ler um texto por dia em alemão no nível C1 por 3 meses. Eu coloquei por 3 meses, porque aí depois que passar os 3 meses eu coloco um nível de dificuldade. Porque aqui eu estou colocando textos de revistas, de sites, coisas que não são muito técnicas. Então eu coloco aqui nos comentários, todos os dias que eu leio, eu coloco o link do texto que eu li. Hoje eu ainda não li, vocês podem ver que eu li ontem. Então eu vou ler um texto hoje antes de dormir para completar essa atividade do dia, que é ler um texto todos os dias. Em mandarim, a minha meta de longo prazo é conversar fluentemente sobre vários tópicos com falantes nativos de chinês em 12 meses. E quando eu falo fluentemente, não é fluente de fazer um teste de proficiência, é fluente para eu conseguir conversar com as pessoas, para eu conseguir estabelecer uma comunicação, para eu conseguir entender o que elas falam. Eu não preciso ter um nível de vocabulário muito extenso, conhecer muito de gramática. Eu quero conversar influência com essas pessoas, ter conversas mesmo. Aqui o termo que eu estou usando, fluência, é diferente do que a gente comumente ouve falar, né? Que é tipo conversar perfeitamente. Não é que ela flua, é uma conversa que flua. Para isso eu coloquei que eu quero até junho alcançar o nível HSK3, que é um nível de teste de proficiência. Os testes de proficiência de mandarim, eles são mais baratos do que os testes de inglês, então, se eu não me engano, o HSK3 ele não chega a custar R$100.
Então eu pretendo fazer. Então junho tá aí como uma meta minha para que eu faça. E para isso eu tenho uma meta diária de todos os dias aprender 5 palavras novas em cada nível de proficiência e criar frases por 3 meses. Então aqui eu tenho na descrição aqui, esse material é do HSK2 e o primeiro é da HSK1 que eu procurei, eu joguei no Google palavras níveis HSK1 e eu achei nesse site aqui que chama Instituto Confúcio da Unicamp. E eu faço a mesma coisa para acompanhar, todos os dias eu coloco as palavras que eu fui aprendendo e as frases que eu criei. Então elas estão todas aqui como uma forma de acompanhamento, eu sei que eu estou fazendo. Por exemplo, hoje eu já fiz. Eu tenho 2 horas que eu fiz, eu aprendi essas 5 palavras novas. E todos os dias que eu vou aprendendo as 5 palavras novas, eu vou lendo as outras que eu já fiz. Então é isso, é assim que eu utilizo o Trello para fazer o acompanhamento das minhas metas. E como eu tinha falado para vocês, o Trello é o meu principal, meu principal instrumento para que eu veja essas metas mais de longo, médio e curto prazo. E eu tenho esse muralzinho onde eu coloco as atividades do dia para que eu possa me lembrar. Então eu vou colocando essas atividades aqui, vou colocando as metas para que seja uma coisa que eu veja todos os dias, para que eu não precise todos os dias abrir o Trello. Então isso aqui tá muito visível aqui do lado do computador, então eu vou fazendo minhas coisas e eu vejo minhas atividades. E de materiais que eu estou utilizando, eu estou estudando mandarim e alemão pelo Drops. Eu assinei o Drops o ano passado, ou foi esse ano, não me lembro, eu peguei uma promoção muito boa. E aí eu assinei, então eu faço todos os dias 15 minutos, eu já tenho uns 40 dias fazendo todos os dias. Então eu já criei um hábito, toda vez que eu vou pro trabalho, eu pego o metrô de manhã e é mais ou menos uns 15 minutos o trajeto. Então eu sempre faço o Trello na hora que eu vou pro trabalho, então eu já criei esse hábito. E todos os dias eu leio os textos em alemão, geralmente é pelo site Deutsche Welle, porque eu procurei agora, antes eu estudava textos pelo Nachrichtenleicht, que é um site voltado para pessoas que estão começando alemão, então os textos são muito fáceis, tanto que Nachrichtenleicht significa notícias fáceis. Então são notícias que tem áudio, alguém tá ali narrando, lendo o texto todo. As palavras compostas, eles geralmente separam por um hífen, eles não deixam a palavra toda junta, como é o comum em alemão. São textos mais curtos, com 2 parágrafos, tem uma parte de vocabulário explicando as palavras, e eu já sentia que eu tinha muito domínio com esses textos. Então agora, para dificultar um pouquinho mais e para que seja um desafio para mim, eu tô lendo os textos do site Deutsche Welle, porque eles são voltados para os alemães. Eu sempre procuro textos voltados para os alemães, não para aprendizes de alemão. E eu tenho usado o Lyrics Training também para praticar a escuta, né? Porque são com músicas e eu sempre vou aumentando um pouco o desafio. Agora eu já estou fazendo no 3º modo, se eu não me engano é no modo avançado. E agora eu tô utilizando o Tandem para poder praticar a escrita também de alemão. E eu conheci uma menina que ela tem um Instagram também e ela já estuda alemão há uns 7 anos, se eu não me engano. E a gente começou a praticar também alemão juntas e agora a gente vai fazer uns encontros, não sei ainda a periodicidade, meu Deus, não sei a periodicidade ainda, mas a gente vai fazer uns encontros pelo Discord pra gente poder praticar alemão juntas, conversando, e aí eu vou praticando essas frases que eu já vou escrevendo. E eu tô usando para o mandarim um site chamado Purple Culture, que é de cultura roxa, que ele é um site que vende materiais para quem estuda mandarim, só que ele tem um dicionário muito bom, um dicionário incrível, onde você consegue ver o significado da palavra. Ele dá umas explicações muito legais sobre o ideograma, às vezes tem umas associações bem legais que você pode fazer. Você pode imprimir uma folha para você praticar o ideograma.
você pode ver a ordem que o ideograma é escrito, você pode ver exemplos em frases, a pronúncia, antônimo, sinônimo. É bem legal, eu gosto de ver esse dicionário para que eu possa aprender essas palavras novas. E tô vendo também doramas. Agora eu estou assistindo o dorama que chama Jardim de Meteoros. Eu terminei agora há pouco tempo o dorama Find Yourself, muito legal, por sinal, muito fofinho. E é isso, eu tô investindo nesses materiais assim de audiovisual bem legais em mandarim. Assim como alemão, que eu tô ouvindo muito Rammstein, eu já ouço há muitos anos Rammstein, muitos anos mesmo. E agora eu escuto também muito Kraftklub, que é uma banda alemã também muito legal, é um rockzinho mais leve do que Rammstein, tem umas músicas muito legais, que mistura rap e tal, e aí eu fico praticando com as letras, porque como eles falam de assuntos muito do dia a dia, eu aprendo palavras do dia a dia, e é assim que eu tenho feito a minha rotina de estudos. Em resumo, eu tenho estudado basicamente assim umas 2 horas e meia por dia, às vezes até menos, porque a minha rotina é puxada, né? Eu vou trabalhar e tal, e eu vou dividindo por pedaços pequenos. Eu gosto de sempre falar para as pessoas que me perguntam que eu prefiro estudar 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde, leio um texto, ouço uma música, do que ficar esperando aquele momento que eu tenha um tempo para poder sentar e abrir um livro, estudar e fazer aquele estudo que eu fazia antes. Então eu tô aproveitando os tempos que eu tenho durante o almoço, na hora que eu pego um metrô. Às vezes eu tenho um horário mais livre no trabalho, leio o texto por lá mesmo. Então assim, eu pego as oportunidades, porque eu sempre tenho que lembrar qual é a minha meta. Minha meta é aprender os idiomas para usar para alguma coisa. Por isso que é muito importante você ter essas suas metas. Então eu tô fazendo esses exercícios todos os dias, eu vou começar a compartilhar lá no Instagram, como uma forma até de vocês se empolgarem em fazer os exercícios quando eu fizer, eu mostrando a rotina. E é isso, eu espero que vocês gostem de saber um pouco mais como é essa minha rotina real mesmo, de estudar os idiomas que eu estudo, e no final do mês eu venho contar pra vocês quais foram os progressos que eu tive com essa rotina que eu tô tendo, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu vi de dificuldade, e aí a gente vai discutindo sobre essas questões de aprendizado. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, de comentar alguma coisa sobre o vídeo, se você gostou desse formato. E até o próximo vídeo. Tchau!